Vivemos em uma cultura obcecada pela ação, pelo fazer, por fazer as coisas acontecerem. Mas e se tudo o que te disseram sobre manifestação estivesse ao contrário? E se o próprio ato de perseguir seus desejos fosse a razão pela qual eles permanecem fora de alcance? No reino da manifestação quântica, essa mentalidade não apenas falha, ela repele. A realidade quântica não é linear. Ela não responde à urgência, ela responde à coerência. E a coerência começa quando seu estado interno reflete a realidade que você diz querer. A maioria das pessoas tenta atrair abundância enquanto vibra com a energia da falta. Elas visualizam o amor enquanto irradiam solidão. Elas afirmam liberdade enquanto incorporam medo. Essa contradição é o que o campo responde, não às palavras, não ao quadro de visão, não ao ritual. Aqui está a reviravolta de que ninguém fala. A manifestação não acontece porque você pediu, ela acontece porque você se tornou. Em termos quânticos, o campo, uma matriz de potencial infinito, não é movido pelo esforço. Ele responde à ressonância. Isso significa que seu trabalho não é empurrar, mas sintonizar. Parar de perseguir e começar a se tornar. É aqui que a maioria das pessoas fica presa. Elas ouvem frases como sinta como se já estivesse feito ou esteja na vibração de ter, mas isso parece falso, fora de alcance. Isso é porque elas ainda não entenderam o paradoxo. O estado de permitir é o estado que atrai. O efeito observador na mecânica quântica mostra que a observação altera o resultado, mas apenas quando está impregnada de expectativa, não de desespero. Quando você observa a realidade através das lentes da confiança e do conhecimento, a onda colapsa em forma. Mas quando você observa através das lentes do medo e da urgência, a onda permanece não colapsada, apenas possibilidade, nunca realidade. Vamos fazer uma pausa aqui. Isso não é sobre culpa, é sobre despertar para como sua energia se comunica com o universo. Imagine sintonizar um rádio. Se você está tentando ouvir 98.7 FM enquanto seu dial está ajustado em 88.1, não importa o quanto você queira música, você nunca ouvirá, a menos que se sintonize primeiro. É isso que é a manifestação quântica, não pedir ao universo para entregar, mas sintonizar na frequência onde essa versão da sua vida já existe. É aqui que a sabedoria antiga e a ciência moderna convergem. Neville Goddard falava frequentemente sobre viver a partir do fim, incorporando a assinatura emocional do seu resultado desejado. Agora Joe Dispenza fala sobre como o cérebro e o coração devem estar coerentes, sinalizando ao campo quântico uma mensagem unificada de criação. Abraham Hicks chama isso de entrar no vórtice, esse ponto doce emocional onde a resistência derrete e o recebimento começa. Aqui está o problema real. A simplicidade assusta o ego. Fomos treinados a acreditar que o valor vem através do esforço, que a transformação requer dor, que o progresso exige pressa. Mas no mundo quântico, é o oposto. Quanto mais você persegue, mais você afirma a ausência. Quanto mais você tenta forçar, mais você amplifica a resistência. É por isso que este vídeo se chama Manifestação Quântica é Simples, é por isso que ninguém entende. Porque a simplicidade não é sexy, não é comercializável, não é dramática, mas é onde a mudança começa. Nos próximos blocos, vamos mais fundo. Vamos explorar como reconectar sua assinatura vibracional, como o campo espelha seu estado interno e como finalmente viver como a versão de você que não persegue, mas atrai. Mas primeiro, sente-se com isso. A versão da sua vida que você deseja já existe. Na teoria quântica, todos os resultados possíveis já coexistem. Seu único trabalho é colapsar nessa realidade, não pela força, mas pela frequência. Então pause a perseguição e, em vez disso, comece a se tornar. Não amanhã, não quando o dinheiro chegar, não quando o parceiro aparecer. Agora mesmo. É quando o campo começa a responder. Se sua realidade externa é um reflexo, então o que exatamente ela está refletindo? A maioria das pessoas aborda a manifestação com uma lista de tarefas. Visualizar diariamente, repetir afirmações, escrever 10 vezes. E embora essas práticas possam ser úteis, elas frequentemente se tornam tentativas mecânicas e superficiais de mudar um espelho sem mudar o rosto que ele reflete. A verdade é que o campo quântico não responde ao que você diz, ele responde a quem você está sendo. E ser não é performance. Não é fingir se sentir abundante enquanto entra em pânico com o aluguel. Não é dizer que confia no universo enquanto secretamente obseda sobre cronogramas. Ser é alinhamento.
uma congruência vibracional entre seu mundo interno e a versão da realidade que você quer experimentar. Joe Dispenza explica assim: seus pensamentos são elétricos e suas emoções são magnéticas. Juntos, eles criam uma assinatura eletromagnética que transmite seu estado de ser para o campo quântico. Esse campo, que contém toda a realidade potencial, começa a se reorganizar baseado no sinal que você está enviando, não o que você quer, mas o que você é. Vamos quebrar isso. Suponha que você deseje uma vida de liberdade financeira. Se você está constantemente se sentindo ansioso, verificando sua conta bancária e imaginando cenários de pior caso, sua assinatura eletromagnética é de escassez. E escassez não atrai riqueza, ela magnetiza mais escassez. O campo não está te julgando, está apenas refletindo sua transmissão. Agora aqui está a reviravolta. A maneira mais poderosa de mudar seu sinal não é perseguir um novo futuro, mas incorporá-lo. Senti-lo agora. Praticar a frequência da sua realidade desejada até que se sinta natural, não como uma mentira, mas como uma lembrança. Porque em algum lugar no multiverso infinito, essa versão de você já existe. E quando você se alinha com essa versão emocional e mentalmente, você começa a colapsar essa possibilidade na realidade. Isso não é pensamento positivo. A neuroplasticidade nos mostra que o cérebro literalmente se reconecta através do ensaio mental. Quando você imagina um evento futuro e traz a emoção dele, gratidão, alegria, paz, seu cérebro começa a criar os circuitos neurais como se já estivesse acontecendo. Faça isso por tempo suficiente e seu corpo se torna familiar com o futuro antes dele chegar. E quando o corpo acredita, o campo responde. Neville Goddard ensinou isso décadas atrás quando disse: assuma o sentimento do desejo realizado. Ele não estava sugerindo que você fingisse. Ele quis dizer: funda-se com isso. Deixe o sentimento da sua realidade desejada se tornar mais real que suas circunstâncias atuais. Deixe-o ser tão familiar que seu sistema nervoso se calibre para isso. Porque aqui está o que a maioria não entende: manifestação não é sobre pedir um favor ao universo. É sobre encontrar a versão de si mesmo que já vive essa realidade e trazer essa versão para o agora, não pelo esforço, mas pela ressonância. E quando essa ressonância se torna consistente, o campo a espelha de volta como experiência. Há uma mudança que acontece quando você para de esperar por sinais e começa a se tornar o sinal. Quando você para de observar sincronicidades e começa a viver em sincronia. É quando a realidade se dobra. É quando o tempo parece colapsar. É quando as coisas se alinham magicamente, não por sorte, mas por coerência. Na mecânica quântica, o ato da observação colapsa a função de onda, transformando um potencial em realidade. Mas nem toda observação é igual. Observação carregada com confiança e clareza emocional tem mais poder de colapso do que observação contaminada pelo medo e dúvida. Então pergunte a si mesmo: que versão da realidade você está consistentemente observando internamente? Quando as pessoas dizem haja como se, não é sobre fingir confiança ou pretender ser alguém que você não é. É sobre entrar na postura emocional de alguém que já sabe, alguém que não está esperando por prova, mas incorporando a evidência antes dela chegar. Este é o começo de dominar sua frequência. E quando você faz isso, você não atrai a realidade, você se torna a gravidade que a puxa para dentro. Agora que entendemos que o campo quântico não te dá o que você quer, ele te dá o que você é, o próximo passo é perguntar: como você colapsa a possibilidade em forma? A física quântica revela que todas as realidades potenciais existem em um estado de superposição. Seu trabalho dos sonhos, seu relacionamento ideal, sua conquista financeira, eles não são esperanças distantes, mas potenciais presentes esperando para serem escolhidos. Mas eles não se tornam reais simplesmente porque você pensa neles. Eles se tornam reais quando sua observação, sua consciência focada, faz a onda colapsar. Mas não qualquer observação. Esta não é uma olhada passiva. O campo quântico responde ao foco emocionalmente carregado, à observação temperada com crença, confiança, incorporação e alinhamento energético. Quando você sente seu futuro como se já fosse real, você começa a imprimir essa versão no campo unificado. Você não a persegue, você a estabiliza. E ao fazer isso, o universo responde. Joe Dispenza explica que esse processo requer coerência, uma sincronização entre o cérebro e o coração. A maioria das pessoas vive em caos mental e incoerência emocional. Seus pensamentos querem uma coisa,
mas suas emoções comunicam falta. Suas ações são dispersas, motivadas pelo medo ou dúvida. E nesse estado, o campo não consegue encontrar uma frequência clara para refletir. Quando seu cérebro e coração entram em coerência, seu sinal se torna mais forte. Você não está mais enviando mensagens mistas. Você está transmitindo uma frequência unificada de confiança, gratidão e certeza, a assinatura de alguém que já é o que uma vez esperou se tornar. Vamos olhar isso da perspectiva da neurobiologia. Quando você sente uma emoção, seu corpo libera químicos que correspondem a esse sentimento. Gratidão produz dopamina e oxitocina. Confiança produz serotonina. Esses químicos não apenas fazem você se sentir bem, eles mudam todo o seu estado fisiológico. E seu estado se torna seu ponto de atração. Se você pode gerar essas emoções sem precisar de confirmação externa, você reconquista seu poder criativo. Você não está mais reagindo à vida, você está informando. E é assim que a realidade começa a mudar. Neville Goddard costumava dizer que suas suposições se endurecem em fatos. O que ele quis dizer foi isso: suas suposições emocionais consistentes criam uma atração gravitacional que reestrutura seu mundo. O externo se torna um espelho do interno. E isso não é filosofia, é física, apoiada pelo que agora sabemos sobre o efeito observador, emaranhamento e coerência. O efeito observador nos ensina que aquilo em que você se foca se expande. E mais que isso, se transforma. Você não está apenas assistindo um futuro se desenrolar, você está o moldando momento a momento com cada pensamento, emoção e escolha. Então, como você mantém isso? Como você vive como se sua realidade desejada já estivesse aqui? É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas tocam a frequência brevemente na meditação ou no journaling, mas depois voltam a se preocupar, duvidar, rolar a tela e reforçar sua identidade atual. Isso é como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para verificar se está crescendo. Manifestação requer consistência energética. Isso não significa perfeição. Significa retornar repetidas vezes à versão de você que já tem isso, não apenas no pensamento, mas no sentimento. Não apenas em palavras, mas no comportamento. Mesmo de maneiras sutis. Caminhe como se. Respire como se. Tome decisões como se. Porque cada pequeno alinhamento se acumula. Cada momento que você escolhe coerência sobre medo, presença sobre distração, você está reforçando a impressão quântica da sua nova realidade. Aqui é onde fica emocionante. Uma vez que você estabiliza essa vibração, a realidade começa a responder com o que muitos chamam de sincronicidade. Oportunidades inesperadas, empurrões intuitivos, clareza súbita, pessoas aparecendo no momento perfeito. E não é mágica, é o campo se reorganizando ao redor do seu sinal. Você saberá que está perto do colapso quando começar a sentir isso nos seus ossos, não como excitação ou impaciência, mas como certeza. Um conhecimento silencioso. Um senso profundo de inevitabilidade. É quando você para de perguntar onde está, e começa a sentir já é meu. Neste ponto, você se mudou do pensamento positivo para a autoria energética. Você cruzou a ponte entre possibilidade e incorporação. E daqui, algo começa a mudar não apenas no seu mundo externo, mas na sua percepção dele. Você para de precisar de validação porque sua frequência é sua própria evidência. Você colapsou a onda e a vida que uma vez visualizou agora está te visualizando de volta. Uma vez que você começa a viver a partir do fim, não em direção a ele, tudo começa a mudar. Mas vamos ser honestos, é aqui que a maioria das pessoas fica presa. Não porque elas não acreditam, mas porque não sabem como se tornar o que desejam. Elas tentam pensar seu caminho para uma nova vida sem senti-la. Elas esperam por mudança enquanto incorporam os mesmos padrões. E o campo não responde à esperança, ele responde à certeza energética. Manifestação quântica não é sobre pensar positivamente até que algo magicamente apareça. É sobre se tornar uma correspondência à linha temporal que você está tentando acessar. Essa linha temporal, essa versão de você, já existe. Você não está construindo do zero, você está selecionando ao alinhar sua energia à frequência que ela transmite. Como você sabe que está se alinhando? Você para de obsessar sobre o como. Você para de perseguir validação, sinais ou garantias. Você se torna menos reativo ao mundo externo e mais sintonizado à sua calibração interna.
Abraham Hicks frequentemente diz: você não pode chegar lá de lá. Significando que você não pode manifestar a versão de você que é livre, em paz e realizada de um lugar de urgência, frustração ou falta. Você tem que começar a agir, escolher e especialmente sentir como se já estivesse lá. É quando algo misterioso começa a acontecer. Você começa a atrair pensamentos diferentes, não aqueles que tenta pensar, mas aqueles que pertencem àquela versão de você. Sua intuição se aguça. Você sente novos caminhos se abrindo. As sincronicidades se tornam mais ousadas. A realidade se torna mais fluida. O tempo se dobra de maneiras estranhas. É como se a vida estivesse acelerando para encontrar você. Joe Dispenza explica que quando você entra em um estado emocional de alta frequência, gratidão, amor, admiração, seu cérebro e coração entram em coerência gama. Neste estado, seu sistema nervoso se torna mais receptivo a novos padrões. Seu campo se torna magnético. E a manifestação se torna natural, não porque você está forçando, mas porque você se tornou o portal através do qual essa realidade flui. E é por isso que dizemos: pare de perseguir, comece a atrair. Não é sobre esforço, é sobre calibração. Se você já teve um momento onde as coisas simplesmente se encaixaram, onde tudo se alinhou sem esforço, onde uma oportunidade apareceu justo quando você precisava, ou quando alguém disse exatamente o que você estava pensando, você experimentou o campo quântico respondendo ao seu alinhamento. Agora imagine viver nesse estado por escolha. É isso que estamos fazendo aqui. E agora vamos falar diretamente ao seu subconsciente, porque há uma razão pela qual esta mensagem está chegando até você agora. Você provavelmente sentiu que suas manifestações demoram muito, que talvez algo as esteja bloqueando, que talvez você esteja fazendo errado. Mas aqui está a verdade: você sempre esteve mais perto do que pensa. O próprio fato de estar ouvindo isso agora é prova de que seu campo está pronto para mudar. Você não está quebrado. Você não está atrasado. Você não precisa perseguir nada. Você precisa estabilizar a versão de você que não persegue mais, aquela que sabe, aquela que caminha com certeza silenciosa e magnetismo aterrado. Essa versão de você já existe. E cada momento que você escolhe lembrar disso, você colapsa a distância entre agora e seu desejo. Então deixe este ser o momento em que você para de tentar e começa a lembrar. Deixe este ser o momento em que você incorpora a versão de você que vive como se já estivesse feito. Deixe este ser o evento quântico onde você muda de esperar para se tornar. E agora aqui está algo poderoso para ancorar essa mudança. Se esta mensagem está ressoando, se você sente os impulsos do seu próximo nível se alinhando, comente 777 abaixo. Por que 777? Porque na numerologia e tradições espirituais, 777 é considerado o número do alinhamento divino. É um código vibracional que simboliza que seu caminho está se desenrolando exatamente como deveria. Quando você vê 777, não é apenas um sinal, é um espelho, um reflexo de que sua realidade interna está sincronizando com seu potencial superior. Uma confirmação de que sua manifestação não é apenas válida, ela já está vibrando no seu campo. Então, quando você digita 777, você não está apenas se engajando, você está ativando. Você está reivindicando sua coerência. Você está se tornando um nó de ressonância para o que está pronto para receber. E ao fazer isso, você amplifica a frequência não apenas para você, mas para todos que estão lendo isso. É assim que o campo funciona. Ele multiplica o que afirmamos juntos. Então vá em frente. Digite 777 nos comentários. Observe quem mais faz. Observe o que acontece no seu campo depois disso. Considere este seu sinal para o universo. Eu não persigo mais, eu atraio, porque eu já sou. Se há uma coisa que o campo quântico continua sussurrando para aqueles que estão dispostos a ouvir, é isto: não há nada para esperar. Cada versão da sua vida, cada linha temporal, cada possibilidade, cada realidade potencial já existe. Não é algo que você cria através da força, é algo que você sintoniza através do alinhamento. E a mudança não requer anos de esforço ou técnicas complexas. Ela começa no momento em que você para de procurar sinais lá fora e começa a incorporar o sinal por dentro. Pense nisso. A realidade onde suas manifestações já são reais não está em algum lugar distante, ela está vibratoriamente adjacente. Você não precisa saltar para dentro dela,
você simplesmente precisa parar de ressoar com aquela que quer deixar para trás. Isso é o que Neville Goddard quis dizer quando disse: assuma o sentimento do desejo realizado. Não é um jogo de pensamento positivo, é a ciência e a sacralidade da autosseleção. Você não está pedindo à vida para se tornar algo, você está dizendo à vida: é isso que eu sou agora. E o campo, sendo totalmente obediente à coerência, responde de acordo. Mas há uma pegadinha: você não pode fingir. Você não pode pretender se sentir abundante enquanto se âncora na dúvida. Você não pode cantar afirmações de um lugar de medo. Você não pode meditar seu caminho para uma nova vida enquanto mentalmente se agarra à antiga. O campo quântico não é enganado por rituais superficiais. Ele escuta apenas a vibração por baixo dos seus pensamentos. E é exatamente onde seu poder vive. Então, como você vive a partir desse poder? Você pratica coerência. Você escolhe repetidas vezes retornar ao alinhamento, não uma vez, não quando é conveniente, mas como uma devoção. Um estilo de vida. Uma maneira de ser. Você fala diferente. Você caminha diferente. Você trata os outros e a si mesmo como se já fosse essa pessoa. E logo você não estará mais atuando, você estará vivendo isso. Este é o código quântico por trás da manifestação do qual poucos falam, não porque está escondido, mas porque é simples. Simples demais para uma mente viciada em complexidade. Suave demais para um mundo viciado em luta. Mas essa simplicidade é sua chave secreta. Quanto mais você libera a necessidade de fazer acontecer, mais a realidade começa a se moldar ao seu redor. Deixe-se confiar nisso. Deixe-se parar de esperar por evidência e se tornar a evidência. E lembre-se, as manifestações mais poderosas não se anunciam com fogos de artifício. Elas chegam em momentos ordinários, sentidas profundamente no seu corpo. Uma mudança na respiração. Uma paz súbita. Um conhecimento. O universo fala baixinho quando entrega o que você já reivindicou. Então agora eu pergunto: e se a mudança que você tem esperado está esperando você finalmente parar de esperar? E se sua próxima linha temporal está observando você agora, esperando pelo sinal que diz: estou pronto, vamos colapsar a distância? Se isso ressoa, deixe um comentário abaixo compartilhando sua experiência, sua intenção ou simplesmente sua afirmação. Deixe este espaço ser mais que um vídeo, deixe-o ser um portal de frequência. Deixe suas palavras aqui se tornarem âncoras no campo quântico. E enquanto você navega, perceba, você não está sozinho. Somos um campo, uma onda, um movimento. E sua coerência fortalece o todo. Se este vídeo ativou algo em você, considere se inscrever, não apenas pelo conteúdo, mas pela conexão. Este canal é um santuário para aqueles que sabem que o universo está escutando, para aqueles que estão prontos para se tornar o que tem chamado. Você não está se tornando poderoso, você já é. Você não está aprendendo como manifestar, você está lembrando como a realidade responde a você. E no momento em que você para de perseguir e começa a se alinhar, é quando a manifestação se torna sem esforço. E é quando fica mágico.